Senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Conceito Ancestral e nesse canal discutimos temas que podem contribuir para o seu desenvolvimento masculino. No tema de hoje, vamos falar um pouco sobre as visões distorcidas sobre o que de fato é a Red Pill. Como estão os relacionamentos hoje em dia? Será que ainda vale a pena se relacionar e constituir uma família? Eu raramente uso rede social, mas por produzir conteúdo aqui para o YouTube, é impossível não ver outros criadores distorcendo o que realmente é o desenvolvimento pessoal e principalmente o conteúdo Red Pill. E o pior é que são homens que têm uma idade um pouco mais avançada passando isso para a geração mais jovem, que por fim acaba absorvendo todo esse conteúdo sem nenhum tipo de questionamento. Como estão os relacionamentos hoje em dia? Como as pessoas estão? Será que ainda vale a pena se relacionar e constituir uma família? São questionamentos válidos que são feitos por muitos homens. Se analisarmos as mulheres e os homens sem extremismo, chegamos à conclusão que vivemos sim em tempos estranhos, senhores. As mulheres, em sua maioria, estão com um ego muito elevado por conta das mídias sociais. Os homens também, em sua maioria, estão viciados em vídeos adultos. Focam apenas em prazeres de curto prazo, não possuem nem princípios nem valores, a maioria, e nem buscam se desenvolver como homens. A traição virou algo muito comum. Temos músicas com milhões de acessos propagando esse tipo de coisa. O sexo não é mais algo sagrado e deixou de ser há muito tempo. Existe uma fala de Dostoiévski que diz o seguinte a respeito disso: quando todos estão ocupados seguindo a multidão, o verdadeiro desafio é seguir a verdade, mesmo que ela seja solitária. A guerra é o pai de todas as coisas e de todos os reis. E uns ele apresenta como deuses, outros como homens. E uns ele faz escravos, outros livres. Em tese, o conflito e as mudanças são essenciais para a existência e a evolução do mundo. Isso implica de que tudo está em uma constante mudança e que o conflito simbolizado pela guerra é uma força fundamental que impulsiona essa transformação. Seguindo por esse tipo de raciocínio, compreendemos que é através da tensão e da oposição que o mundo se mantém em equilíbrio e evolui. A guerra, nesse contexto, não deve ser entendida apenas no sentido literal, mas como uma metáfora para o conflito e a tensão presente em todos os aspectos da vida. Tu já vai entender onde eu quero chegar. A frase também destaca a dualidade e a natureza contraditória do mundo. Alguns são elevados ao status de deuses, enquanto outros permanecem como humanos. Alguns são feitos de escravos, enquanto outros são tornados livres. Essa dualidade e o constante movimento entre opostos são centrais na filosofia de Heráclito, que foi um filósofo muito famoso na década de 90, que via o universo como um fluxo contínuo de mudança, onde a harmonia é alcançada através da luta entre forças contrárias. Lembrando que essa filosofia ela foi escrita por Heráclito, um filósofo muito famoso na década de 80. É importante frisar que não quero me colocar no papel de alguém que busca ser dono de uma verdade absoluta. Não existe ninguém além de você mesmo que sabe sobre como tu deve viver a tua própria vida. Pelo que entendi sobre alguns vídeos e comentários que andei vendo em relação aos homens que consomem esse tipo de conteúdo, foi que ser solteiro para eles significa ter mais tranquilidade, estabilidade financeira e etc. E por algum tempo isso até pode fazer algum sentido, mas depois tu passará a sentir um vazio muito grande dentro de si mesmo. Isso é um fato. Isso implica no conceito de que a felicidade que as pessoas andam buscando, ela não existe. A vida sempre irá oscilar entre coisas boas e ruins, entre o bem e o mal. Não importa se você está dentro de um relacionamento ou não. Sempre acontecerá coisas ruins em nossas vidas, que é natural que aconteça. Acontece que muitos homens têm receio em viver coisas ruins dentro de um relacionamento. E por parte eu até entendo. Mas tu já se perguntou o porquê desse medo? Tu acha que merece uma boa mulher?
E se tu acha que merece isso, então pergunte para si mesmo: eu sou um bom homem? Por que não tirar sua própria conclusão em relação a isso? Tem certeza que vale a pena basear uma decisão importante da tua vida em cima da experiência que outro indivíduo teve? É um questionamento válido que eu deixo aqui para vocês, senhores, e que deve ser feito. E eu também não quero me colocar em um papel de filósofo aqui, mas tu, homem, deve manter em equilíbrio felicidade e tristeza. Se tiver um de forma demasiada, poderá sim se afundar em uma vida niilista e solitária. E se tiver a ausência de outro, também poderás se tornar uma pessoa depressiva e sozinha. Enquanto tu assiste conteúdo sobre homens falando mal das mulheres, isso entra na sua mente de tal forma que acaba se tornando uma verdade absoluta. Não suje a tua mente por isso. Enquanto tu pensa que está se libertando de algo, acaba que acontece algo reverso disso. Estás apenas sendo escravo da experiência de outro homem. Dito isso, agora entramos na principal questão do vídeo. Ainda devo acreditar nos relacionamentos? Fala-se frequentemente da libertinagem cada vez mais presente no comportamento das mulheres de hoje, das leis que seriam utilizadas por elas para tirar vantagem ou prejudicar os homens e assim por diante. O problema, no entanto, parece sempre estar no externo e nunca naqueles que protagonizam e fazem parte do problema. É importante entender que existem aspectos internos, psicológicos e morais que são muito mais decisivos do que os fatores externos. Vamos seguir com o exemplo das leis que eles tanto falam. Normalmente elas são a culminância de uma série de outros problemas que não são devidamente abordados, como por exemplo os péssimos critérios que os homens utilizam ao escolher suas parceiras. Gustavo Corsão diz o seguinte em seu livro, Claro ou Escuro: ninguém negará que nesse contexto a maioria das coisas ruins tem por causa principal a escolha imprudente e leviana do companheiro de luta. Caso seja do seu interesse, há um vídeo sobre o que um homem deve procurar em relação a isso aqui no canal. Veja a seguir. Aqui julgo importante apresentar um pouco o autor que citei anteriormente. Gustavo Corsão foi um grande escritor, jornalista, ensaísta, crítico literário e filósofo brasileiro nascido no Rio de Janeiro. Ele foi um dos principais intelectuais do Brasil no ano de 1960, sendo um escritor crítico contundente da modernidade, especialmente em relação à cultura e à moralidade. Entre tantas observações acertadas que fez sobre os relacionamentos, eu considero a mais importante e fundamental a questão da maturidade dos envolvidos. Ele afirma o seguinte a respeito disso: o primeiro requisito de uma escolha feliz, a julgar pelo que incansavelmente repetem os observadores da alma, é o da maturidade dos pretendentes. O mundo moderno, com seu vigoroso estilo de vida, está cheio de maturos escondidos sobre as aparências de comportamento de adulto. O que mais se encontra é a atrofia psicológica, geralmente acompanhada de atrofia moral. Corsão foi cirúrgico em sua análise. Nessa fala fica evidente que pensar em melhorar a dinâmica dos relacionamentos sem focar na maturidade do casal é pura perca de tempo. O que mais encontramos no dia a dia são pessoas imaturas tentando progredir no campo dos relacionamentos. Há alguns anos estive em uma confraternização com o pessoal do trabalho. A filha de um colega estava na festa e já exibia um belo anel de noivado. Ela aparentava ter uns 18 anos e o noivo tinha mais ou menos entre 20 a 21. Eu não me lembro correto. Era uma moça belíssima, enquanto o rapaz, embora não estivesse no mesmo nível de beleza, já demonstrava ser bem sucedido pelo menos na área que ele atuava. Quando me dei conta da idade deles, eu fiquei estarrecido. Mas fiquei ainda mais surpreso ao descobrir que o rapaz havia pedido a moça em casamento com apenas 3 meses de namoro. Naquele momento, diversos pontos de interrogação paivaram sobre a minha cabeça. Eu perguntei a mim mesmo: como pode um pedido de casamento com apenas 3 meses de relacionamento, envolvendo apenas 2 adolescentes? As pessoas ali aplaudiram isso e acharam muito bonito. Não foi nenhuma surpresa descobrir que, depois de algum tempo, o casal se separou e o rapaz ficou arrasado, como é natural que aconteça. Ele claramente estava atordoado pela paixão do momento, precipitou-se no pedido de casamento e depois
passou a viver amargurado com a ausência da moça. É muito provável que com o tempo a paixão esfriou e a realidade bateu à porta. Problemas comuns no campo dos relacionamentos começaram a surgir. Provavelmente faltou ao casal a casca que só a experiência traz antes de um compromisso tão forte como um casamento. Faltou a maturidade, faltou a capacidade de lidar com os momentos desagradáveis que todo casal enfrenta. O que mais se vê nos olhos vistos em ambos os sexos é a falta de integridade psíquica, a incapacidade de resistir aos sopros da vida e de cumprir os compromissos assumidos. Ou então, é a vontade débil e vacilante que nem sabe querer o que quer. Ou ainda, como se dizia antigamente, é a falta de caráter. Tudo começa errado quando não há maturidade suficiente para entender como selecionar uma parceira e como conduzir o relacionamento. Corsão explica o seguinte: não é pelos dotes profissionais nem pelas prendas de dona de casa que se conhece a robustez da alma, mas pela capacidade de resistir e perseverar e, sobretudo, pela capacidade de cumprir o que prometeu. Cuide, pois a moça de escolher um homem que seja homem, não apenas pela altura ou pela barba cerrada, que podem perfeitamente ser adornos de uma alma não crescida, trate de escolher um homem viril, um homem feito e não imaturo, um hesitante que não sabe o que quer, ou um fraco que procura instintivamente o regaço materno. E o moço que quer uma família e busca uma família estável, deve procurar uma mulher que ainda tem as fortes e obscuras virtudes de uma mulher virtuosa. No pior dos cenários, o casal coloca uma criança no mundo, e não é uma exceção que quem paga o preço é justamente a criança, que cresce em um ambiente muito complexo, onde os pais se afastam quando deveriam estar unidos na criação do filho ou da filha. Existem diversos estudos que relacionam a separação dos pais aos problemas psicológicos enfrentados pelos filhos. Se temos hoje uma geração de homens psicologicamente fragilizados, parte disso se deve à separação dos pais que costuma acontecer principalmente na infância. Percebe que o problema é bem mais profundo. Casais imaturos tendem a construir uma família sem uma base moral sólida. Esses casais dão origem às famílias desestruturadas que vemos principalmente aqui no Brasil. Sobre isso, Corsão diz o seguinte: mais do que líderes políticos, são os casais que edificam as futuras cidades. Mais importante do que os líderes políticos e que os presidentes são as famílias. São os casais que edificam as futuras cidades. Uma sociedade é o que são as suas famílias. Para finalizarmos o vídeo, eu quero responder a pergunta do título. A minha resposta é que sim, os homens ainda devem acreditar nos relacionamentos. Ao invés de comprar narrativas que viralizam na internet, olhem para suas vidas de forma individual e construa seus próprios caminhos, baseando-se na tua visão de mundo. O fracasso do outro não significa o teu fracasso. No entanto, preciso destacar novamente esse trecho em que Corsão orienta as mulheres. Trate de escolher um homem viril, um homem feito e não imaturo. Fique com essa fala de Corsão e reflita. Se nós, homens, pudéssemos fazer uma análise espectral das almas modernas, encontraríamos em proporções assustadoras trepidante impaciência e uma desconcertante imprevidência. Enfraquecidas pelos pruridos da impaciência, desarmadas pelos hábitos da imprevidência. As pessoas não aguentam a vida branca e monótona e saem à procura de variedades multicor. Os acontecimentos fugazes, as novidades, os fatos, tudo enfim que permita o esquecimento de si mesmas e a anestesia da alma. Bom, eu espero que você tenha entendido o contexto do vídeo. Se você gostou do vídeo, gostou do canal, aproveita para se inscrever para que você fique por dentro dos próximos vídeos que eu vou postar aqui. Eu te vejo em breve.